Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar um dos clássicos do terror, que é H.P. Lovecraft, com das suas obras mais representativas, Nas Montanhas da Loucura. As Montanhas da Loucura se trata de uma expedição financiada por a Universidade de Miskatonic. Tem um professor Dye, que ele é geólogo e professor, e tem o outro professor que é biólogo, que é o professor Lake. Então, é uma expedição muito bem aparatada, com aviões híbridos, aviões de muita potência para a época, né? Quer dizer, eles tinham até mecanismos para evitar que o combustível congelasse. Então, a finalidade dessa expedição, porque na época se passa em 1930. 1930, na época que se sabia do continente antártico era muito pouco. Quer dizer, existia um vácuo no mapa por falta de informações, não existia satélites. Então eles queriam coletar forma de vida, não catalogada ainda na ciência, e também minérios. E o professor Lake, ele descobre por trás de uma cadeia de montanhas, cadeia altíssima, quer dizer, mais de 10 mil metros, mais alto do que o Himalaia, mais alto do que o Everest, que tem quase 9 mil metros. Ele descobre umas cavernas com galerias subterrâneas e umas passadas, meio estranho. E ele encontra 14 formas de fósseis enterrados assim no gelo. Ele desenterra e forma um pequeno laboratório dissecado. Essas formas são bem estranhas. Eles têm uma estrutura de barril com extremidades assim como estrela do mar, tanto na cabeça quanto nos pés. Essas extremidades dos pés têm nadadeiras, né? Na cabeça existe 5 lóbulos, quer dizer, eles têm asa articulada que dá mais ou menos 2 metros assim de envergaduras e uma couraça muito dura. Eles não sabem nem catalogar que forma de vida é essa, se é entre mineral e vegetal, né? Tem 5 espinhaços também, vários olhos. Então, os cachorros lá que ele leva do trenó começam a estranhar desenvolvendo o cachorro com o instinto dele, desenvolvendo aquela rebeldia contra aquelas formas de vida, quer dizer, uma espécie do medo, né? Um medo primitivo. E quando ele disseca, sai aquele líquido mau cheiro, aí é que a situação piora. Então os professores se separam. O professor Dye continua na sua expedição e o professor Lake no seu pequeno laboratório. E ele se comunica por telégrafos, né? E chega um ponto que esse telégrafo ele perde a comunicação. E o professor Dye, preocupado, volta para o acampamento lá do professor Lake e descobre que está tudo destruído, uma pilhagem. O professor está morto, está assassinado e está inclusive até dissecado. Essas 14 formas de vida que eles encontraram, 8 delas estavam em bom estado e 6 bem estragadas. E essas formas de vida não estão mais lá nenhuma, né? Inclusive os cachorros estão mortos também, uma boa parte. E alguns membros desse laboratório estão fora. Quer dizer, e ele acha que foi alguém que ficou louco de fazer parte da expedição e assassinou os colegas que foram embora. E o professor Dye, junto com o aluno dele, ele vai atrás desse mistério, saber o que foi que houve. Ele vai nessa galeria subterrânea e descobre cidade de pedra com a forma de arquitetura que não era humana, quer dizer, nenhuma civilização humana tinha aquela forma de arquitetura, aquelas padrões de janelas, de portas, né? Como se fossem palácios assim suntuosos. E entrando nesses palácios, há um murais escrito em baixo relevo, um entalhe na pedra, como estátuas também contando uma história dessa civilização. No caso, eram os Eldetings. Os Eldetings, eles vieram para o planeta Terra. Na época, o planeta Terra não tinha nenhuma forma de vida, mas era promissor. Eles vieram do espaço sideral, eles eram colonizadores, né? E ficaram por aqui. Se deram muito bem no nosso planeta, mas no continente Antártico, né? E posteriormente vieram outras civilizações do espaço, outras formas de vida também, que entraram em briga com o Eldetings. O Eldetings, eles tinham um poder, assim, uma ciência muito grande de engenharia genética, de todos os conhecimentos assim, e eles eram muito resistentes. Eles podiam fazer transporte, fazer
Mas ele não precisava, porque eles voavam, inclusive eles vieram do espaço voando com essas asas dele. Eles podiam respirar debaixo da água, no vácuo do espaço, então era praticamente indestrutível. E eles construíram os Shoggoths. Shoggoth é umas formas esféricas, gigantescas, de mais de 4 metros de altura, que forma de geleia, né, de gelatina, e eram os escravos dele. Os Shoggoths, eles tinham um poder, quer dizer, eram sem forma, eles se moldavam em qualquer forma, eles exerciam qualquer função e liam qualquer pensamento, quer dizer, eles tinham um poder muito grande, eram os escravos dele para fazer as construções. E outras civilizações vieram para o planeta Terra, isso mais de bilhões de anos atrás, e entraram em conflito com os Elder Things, né, que são os antigos. Então eles tiveram guerra, né? Os Elder Things têm uma tecnologia tão grande que eles sintetizavam a vida. Então essas formas de vida do planeta Terra, o homem, as civilizações posteriores, os seres humanos, os animais, vieram desses experimentos genéticos deles, né? E eles estruturaram o Shoggoth para a forma de lutar contra essas outras entidades. E os Shoggoths realmente eram indestrutíveis e protegeram o seu senhor, mas assim, eles desenvolveram consciência. E depois os Shoggoths começaram a atacar, como fosse uma inteligência artificial, né? Quer dizer, começaram a atacar os seus senhores, né? Quer dizer, a criatura se voltou contra o Criador. E eles destruíram os Elder Things, destruíram de uma forma bem, assim, bem maldosa, né? Quer dizer, cortando o pescoço, quer dizer. E os Shoggoth fizeram sua civilização. Só que com a Terra em formação, montanhas se formando, os continentes se separando, terremotos, maremotos, geleiras de tempos muito longos, né? Quer dizer, o gelo é que destrói tudo. Aí foram extintos também a civilização deles, tanto do Elder Thing, que já tinha sido extinto, depois dos Shoggoths. Mas nessa expedição eles descobrem que ainda existem alguns remanescentes que estão ali hibernando. Que esses remanescentes são muito perigosos. Por isso o professor Dye está fazendo um relato, desestimulando outra expedição mais bem aparatada, porque eles vão despertar essas entidades. E essas entidades depois vão se voltar contra os seres humanos, né? Esse livro ele foi publicado em 1936, mas ele foi escrito em 1931. Ele foi publicado na edição assim meio mutilada, o autor não gostou, o H.P. Lovecraft, e a edição mesmo bem feita foi em 1939, mas o autor não pode mais nem elogiar e nem criticar, porque ele já havia falecido em 1937 com 46 anos, com câncer de intestino, né? O H.P. Lovecraft ele teve praticamente 11 anos de produção literária, né? Ele escreveu muitos livros, a maioria contos. Ele só escreveu um romance, que é esse aqui, o caso de Charles Dex Wiley. Ele escrevia muitas cartas para escritores iniciantes de ficção científica, de terror. Ele escreveu na base de 100 mil cartas, né? Os contos dele, ele não teve glória em vida não. Ele morreu jovem e ele morreu na miséria. Ele veio de uma família rica, mas assim, a família não soube administrar os bens e terminou na miséria. E ele trabalhou um pouco como jornalista, ele vendia os contos dele, mas assim, quase vendeu muito pouco. O primeiro conto dele publicado, Dagon virou filme. Hoje, boa parte dos contos dele viraram filme de terror. Viraram também jogos de game, viraram livros gráficos, quer dizer, livros tipo revista de quadrinho mais aperfeiçoado. Inclusive até bandas musicais com música, quer dizer, ele tem essa influência muito grande. E o melhor amigo dele, dessas cartas, era o Robert E. Howard, que escreveu o Conan. Esse Conan ele se suicidou em 1936, jovem, era depressivo, que também tinha uma produção muito grande. Inclusive o estilo dele era muito parecido com o H.P. Lovecraft. E um ano depois, assim, de muita tristeza, o H.P. Lovecraft também morreu, né? Então hoje as obras dele caem do domínio público, nem a família dele não gosta desse sucesso financeiro que as obras extraem, né? Em multimídias, né? Porque ele não deixou filho, não deixou herdeiro. Então, quer dizer, as editoras é que se aproveita da situação, né? Então aqui temos vários livros dele, O Sussurro nas Trevas. Normalmente o livro dele existe um universo compartilhado, quer dizer, muitas criaturas que aparecem em alguns contos aparecem em outros também. Ele faz uma espécie de uma mitologia, que é mitologia de Cthulhu. Os nomes deles são tudo esquisitos mesmo, né? Que estão também registrados no Necronômica. É um livro de invocação ao demônio, escrito por um árabe louco,
que ele já previa esses seres ancestrais, esses seres primérvios, que a Terra foi colonizada por forças espaciais, quer dizer, com criaturas espaciais, que se deram muito bem aqui. Inclusive perderam até a capacidade de voltar para o seu planeta. Ele teve muita inspiração de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, o único livro dele, romance, foi esse aqui, o Relato de Arthur Gordon Pym. Que um rapaz entra lá no navio como passageiro clandestino e há canibalismo no navio, há revoltas. E ele vai bater no continente antártico, que é no caso o Polo Sul, onde ele viu as criaturas voando gigantescas do espaço, que essas criaturas foi que inspirou o Elder Thing lá pro HP Lovecraft. Então aqui temos Nas Montanhas da Loucura em forma de coletânea de contos e aqui um livro solo. Esse aqui ele está entre conto e novela, que aqui no Brasil a novela é considerado entre conto e romance. Nos Estados Unidos não, novela é romance, não interessa o tamanho. Isso é uma forma de classificação mais nossa, né? Horror em Red Rock, A Cor que Caiu do Céu, quer dizer, ele tinha esse negócio do terror cósmico. Então essas criaturas que vieram do espaço, que nós somos originárias delas, né? Embora seja bem diferente. E são criaturas muito poderosas que foram derrotadas entre elas, guerra entre elas, e também pelas mudanças climáticas da Terra. Que essas mudanças climáticas, quer dizer, também um dia o ser humano vai desaparecer por causa dessas mudanças, né? Se o ser humano não tiver bem preparado para enfrentar essas contingências, né, da natureza. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.